Bom dia a todos. O nosso grupo vai falar um pouco sobre o filo Nematoda. O grupo é composto por Araceli, Aldeniesla, Tarsila, Kathleen e eu, Sayomara. Bom, aqui são alguns pontos que a gente irá falar no decorrer da apresentação, que é a classificação taxonômica, posição sistemática, características gerais como morfologia e sistemas, importância agrícola e importâncias ambientais, animais e vegetais. Na classificação taxonômica, a gente tem o reino, que é a Animalia, o filo, que é Nematoda, a família, da Filaridae, e o domínio, Eucariota. Nesse grupo, a gente sabe que eles são metazoários mais abundantes da biosfera, incluindo cerca de 80%. Muitos, muitos de forma parasitas, que são de plantas, animais e do próprio ser humano. E, além disso, a gente pode classificar eles em três grupos, que são de vida livre, os zooparasitos e os fitoparasitos. Eles serão mais aprofundados logo à frente. Mas, de antemão, o de vida livre, eles alimentam-se de fungos, bactérias, algas, e que são as formas ancestrais mais primitivas. Os zooparasitos associam-se aos animais invertebrados e vertebrados que se utilizam do hospedeiro. E os fitoparasitas, eles são parasitas tanto das plantas, mais comumente nas raízes, e eles elevam as perdas nas culturas. Eu vou dar continuidade de algumas características gerais do filo. As sinapomorfias dos nemátodas. Eles contêm anel nervoso ao redor da faringe, mudas de crescimento. Nos nemátoda, ocorrem mudas de cutícula durante o crescimento até a idade adulta. Pseudoceloma, mais desenvolvido na cavidade do corpo. E a simetria deles é bilateral, ou seja, podemos cortar o animal longitudinalmente em dois, formando duas partes iguais. A bilateridade auxilia em muito a vida, tanto de predação destes animais quanto a vida parasitária. Eles são classificados em triblásticos. Esse aí é um esquema de um corte transversal de um embrião do nematóide, mostrando os três folhetos embrionários. Eles apresentam a ectoderme, que origina a epiderme e a cutícula, a endoderme, que origina a gastroderme, e a mesoderme, que origina os músculos. Eles também são pseudocelomados, que são animais que possuem uma cavidade cheia de líquido, chamada de pseudoceloma, pois não é delimitada apenas por mesoderme, como no celoma verdadeiro, mas sim pela mesoderme e pela endoderme. Assim, o pseudoceloma apresenta as mesmas funções do celoma verdadeiro, servindo para auxiliar no transporte de substâncias e funciona como esqueleto hidrostático, ou seja, um tecido de sustentação, garantindo o suporte do organismo. E eles ainda também são classificados como prostostômicos, que é o blastóporo que dá origem à boca. E pela primeira vez surge outra abertura para o sistema digestório, que é o ânus. E nesses animais também contém a cutícula, que é coberto que ela tem uma protetora muito resistente, produzida pela epiderme.
composta principalmente de colágeno. Essa cutícula protege contra as enzimas produzidas pelo sistema digestório do organismo hospedeiro, da acidez e da abrasão das partículas presentes na solução do solo. A cutícula auxilia também no movimento do animal, que é o movimento chamado de coelente, pois esses animais não apresentam musculatura circular, apenas longitudinais. Os nematóides não apresentam sistema respiratório, realizando assim a respiração cutânea. Com isso, as trocas gasosas ocorrem através de difusão na superfície corporal do animal. Os animais que apresentam esse tipo de respiração contêm a pele muito vascularizadas. Os nematóides também não apresentam sistema ou órgão especializado em realizar a distribuição de nutrientes pelas células do corpo, ou seja, são vasculares. A cavidade do corpo, chamada de pseudoceloma, que é preenchida pelo líquido pseudosomático, que é responsável pela contínua movimentação desse líquido, promovida pela contração da musculatura longitudinal do corpo, o que permite a distribuição dos nutrientes para todas as células do corpo. No sistema digestório, ele é completo, que foram os primeiros animais a apresentarem esse sistema digestório completo, com boca e ânus. A boca, por sua vez, ela possui lábios e nesses lábios possuem papilas sensoriais ou dentes. Alimentam-se de produtos pré-digeridos pelo hospedeiro e sua digestão é intracelular ou extracelular, onde realizam em sua grande maioria, digestão extracelular por possuírem um tubo digestório. No sistema reprodutor, eles são dioicos, ou seja, sexos separados, e sua reprodução é sexuada. Apresentam dimorfismo, que os machos são menores que as fêmeas, e o seu corpo em si são diferentes, e a fecundação é interna, onde os machos depositam seus gametas no poro genital da fêmea. Nessa segunda imagem, a gente pode ver a reprodução, onde esse menor é o macho, depositando os gametas no poro feminino, no poro genital feminino, e na primeira imagem a gente pode ver a diferença, principalmente de tamanho, entre um corpo feminino e um masculino. Oi, meu nome é Tarsila, darei início à continuação do trabalho. Mais adiante falarei sobre a importância dos nematóides no contexto agrícola. Bem, os inimigos invisíveis das plantas. Aqui eu separei as três principais nematóides na cultura da soja. Os nematóides de galhos, nematóides das lesões e os nematóides de cistos. Os nematóides que causa a galha, onde ocorre nas raízes, onde observa-se o engrossamento, denominada galhas, plantas levemente infestadas e apresentam galhas pequenas nas raízes absorventes, enquanto aquelas que altamente infestadas podem ter uma redução do sistema radicular, com galhas grandes e alongadas, e, consequentemente, baixo vigor também e sintomas de deficiência nutricional e uma redução na população. Os nematóides bioindicadores são representantes que têm em comum apenas o fato de se alimentarem de organismo
como fungos e bactérias. Não afeta muito as atividades do homem diretamente, mas sim indiretamente. Pode influenciar de modo marcante os processos relevantes, como a reciclagem de substâncias contendo carbono, de compostos nitrogenados e de nutrientes minerais, com efeito positivo sobre a fertilidade dos solos e a produtividade das culturas agrícolas. Esse tipo de nematóide de vida livre, eles apresentam um potencial muito bom para o uso em estudos de biomonitoramento de poluição ambiental e de avaliação dos efeitos de certas práticas agrícolas tradicionais sobre a comunidade de nematóide presente no solo, a exemplos de queimadas e rotação de culturas. É um ponto positivo na cultura, os nematóides bioindicadores. Já os nematóides zooparasitas são animais que podem utilizar os animais vertebrados ou invertebrados como hospedeiro, estabelecendo-se uma definitiva ou temporalidade ali na planta, em órgãos de seu sistema digestório, circulatório, respiratório ou entre outros. O homem ele pode sofrer danos direto ao servir ele próprio de hospedeiro desse tipo de nematóides, decorrente do parasitismo, de animais também de estimação e de interesse zootécnico. Já os nematóides parasitas de plantas, o que difere eles dos nematóides que eu falei anteriormente, como de vida livre e os zooparasitas, é que os nematóides de plantas, ele tem variar de acordo com a espécie desse tipo de parasita. Ele tem uma estrutura chamada estilete, né, que tem uma função de perfurar a célula do vegetal, onde esse nematóide vai extrair esses nutrientes. Um ponto aqui que eu vou deixar claro é que, se pensarmos, né, que os produtores rurais que estão bem acostumados a ver diretamente os insetos causados e os danos às plantas, sem maiores dificuldades, como a lagarta perfurando botões florais ou frutos, transportando formigas mesmo, transportando folhas. O que podemos ver nesse tipo de nematóide aqui, na lavoura, que são sintomas do reflexo do ataque desse patógeno. Exemplo é um crescimento tardio de uma planta, ou uma planta que visivelmente ela vai apresentar a clorose, que é o amarelamento. Aí eu trouxe aqui outro exemplo, que é a Pratilentus, né? Que essa espécie... Pode voltar aqui, por favor? Essas raízes aqui, que são considerados os nematóides das lesões. As raízes das plantas atacadas geralmente apresentam essas lesões aqui, causadas pelo nematóide, as quais servem de porta de entrada para bactérias e fungo, causando a necrose. São endoparasitas também, e eles imigram com uma facilidade enorme, que vai causar severos danos nas raízes de ampla gama cultural, devido à sua alimentação e sua movimentação, que é muito ativa. E vai ocorrendo uma liberação de enzimas e umas toxinas também no corte radicular. Já a fêmea, ela vai depositar os ovos no interior das raízes, aqui, ó, nessa parte aqui, próximo do solo, e a superfície da raiz também. Em média, se fosse fazer assim um balanceamento, uma fêmea vai produzir de 80 a 150 óvulos durante toda a vida. O tempo necessário para completar o ciclo de vida é de 3 a 4 semanas, em média, porém varia muito, né? Dependendo principalmente da temperatura, que é um fator muito importante também,
da umidade e também da espécie da planta hospedeira e da espécie dos nematóides que está atacando. Aí estratégia aqui e táticas de manejo para a redução dessa praga é a escolha, depende também da identificação, né, das espécies presentes em determinados níveis populacionais entre amostras da raiz. O melhoramento genético já é um fator muito positivo para a resistência dessas espécies. E a busca por plantas potenciais para o uso em rotação, sucessão de culturas, visando o manejo. E deve considerar o aproveitamento também econômico, entre outros benefícios adicionais das culturas, como a melhoria da qualidade do solo, as plantas com cobertura, uma adubação verde também, outro ponto, que vai facilitando e assim vai aceitando essa adoção de tecnologia pelos produtores rurais. Já nematóide do cisto é um endoparasita também, com ciclo de vida que dura em torno de 21 a 23 dias, com 4 fases. São as fêmeas que completam o ciclo, que permanece dentro da raiz, aqui, ó, que parece um limãozinho, né? Amarelado. Produz o armazenamento desses óvulos no interior do corpo, que após a morte se altera aqui, tornando rígido e quimicamente aderindo uma coloração marrom. Essa estrutura aqui, ela possui cerca de 500 ovos, é porque eles estão bem distribuídos aqui, eu só coloquei uma pequena parte. Que mesmo sem a presença do hospedeiro, pode permanecer viável por até 7 anos no solo. Bem interessante. Aqui é os nematóides, e que possui 3 a 6 gerações por ano. E as condições ótimas para seu desenvolvimento é temperaturas entre 23 a 28 graus Celsius. Pode passar. E como uma alternativa de manejo, do, dos nematóides cisto, eu trouxe nessas condições a Crolátera, que são uma das melhores opções de controle desses nematóides. Suas raízes exercem uma função de armadilha, permitindo a penetração destes nematóides jovens, que não conseguirão se desenvolver até a fase adulta na planta hospedeira. E outras plantas também que podem ser utilizadas são as braquiárias ou os milênios também, com foco na produção da matéria orgânica e favorecendo outros micro-organismos de hábitos alimentares diferentes, diminuindo assim esses nematóides. E um sintoma em órgão subterrâneo são as galhas turbícolas aqui, que variam de pequenas e numerosas, dando um aspecto asperoso à superfície e podendo ser acompanhadas de rachaduras, né? Dá para ver aqui visivelmente. E os nematóides, eles depreciam o produto comercial. Vai diminuindo, né, o valor comercial. Se você levar um produto desse aqui para comercializar, digamos que numa feira livre, o pessoal não compra, não compra. E perde muito o valor comercial. Aí, quando acontece isso, eles levam para um tipo de configuração para refinar, para fazer suco, ou outro tipo de composto. Bom dia, gente. Eu vou dar continuidade com a Araceli sobre as importâncias ambientais e os fatores ecológicos. Vamos falar sobre a diversidade de nematóides no agroecossistema e o ecossistemas naturais, a importância de nematóides de vida livres em processos ecológicos no solo,
bioindicadores de sustentabilidade e mudanças edafoclimáticas, respostas aos extremos ambientais e o controle de nematóides e o manejo integrado do filo nematóide. Bom dia, gente. Eu me chamo Araceli e vou falar um pouco sobre os papéis que os nematóides desempenham. Os nematóides são conhecidos pelos produtores por causarem danos a várias culturas. No entanto, existe um grupo desses pequenos animais que são benéficos e podem ajudar bastante os agricultores. Os nematóides intoplasmatogênicos matam vários insetos, sem causar danos às culturas nem aos animais vertebrados. Além disso, são uma tecnologia limpa, não contamina a água e o solo, e não causam nenhum dano ao meio ambiente. Esses nematóides podem combater diversos tipos de pragas no solo, como larvas, besouros e brocos. Os nematóides se arrastam pelo solo em busca dos insetos a serem combatidos. Em condições favoráveis, pode permanecer na lavoura durante anos, grande vantagem para os produtores, já que assim eles não precisam fazer as aplicações a cada safra. Sem esquecer também dos benefícios trazidos em processos ecológicos do solo, ou seja, a decomposição da matéria orgânica, a mineração de nutrientes, a degradação de toxina e a regulação da população de micro-organismos, podendo estimular o desenvolvimento da planta. Os nematóides, eles desempenham papel como nematóides transportam micro-organismos para microhabitats do solo que contêm mais e melhores recursos ou fontes de alimento, promovendo assim o aumento microbiano. Os nematóides fornecem excretos e alimentam parcialmente, dirigido com fonte de energia micro-organismos. Nematóides fungívoros ingerem linfas recentes, removendo metabolitas secundárias responsáveis pela inibição do crescimento fúngico, e também os nematóides micrófagos, quando presentes em população muito alta, aceleram o crescimento microbiano. Bom, dando continuidade, eu vou falar de algumas formas que pode ser visto o nematóide sob a vista do manejo integrado de nematóides, manejo genético, manejo químico, manejo biológico, manejo cultural. Os nematóides, eles são organismos que dependem unicamente e exclusivamente da planta para sua alimentação, desenvolvimento e reprodução. Em vista do desconhecimento da importância dos fitos nematóide isoladamente em cada cultura, esse organismo tem sido frequentemente negligenciado nos agroecossistemas, somente assumindo o status de patogênio quando sua população se encontra muito elevada, com prejuízos acentuados. Nesse cenário agrícola, vem crescendo gradualmente esse problema por desconhecimento de alguns produtores, que não conseguem identificar e quantificar as espécies. É necessário um controle para que o produtor consiga enxergar os nematóides como organismo presente na área. Porque, se não cuidar do sequenciamento da cultura, a tendência das espécies nematóides é crescer cada vez mais. Contudo, somente 10% do universo de nematóides causa danos às plantas, porque os 25% dos nematóides são agrupados aos níveis de tróficos, fungívoros, micófagos, bacterivoros e ornívoros. De acordo com seu tipo e alimentação, não se sabe qual é a relação populacional com a relação de danos causados às plantas. Por esse motivo,
o manejo com defensivos químicos são opções mais usadas ou preferidas pelos agricultores, podendo promover um desequilíbrio na comunidade, refletindo o risco ambiental. Quando isso começa, os níveis provenientes de substâncias químicas impactam sobre diferentes tipos de manejos e do solo e de plantas. E uma planta que já foi citada, que também ajuda no controle, no combate desse uso de defensivos, são plantas não hospedeiras. Um exemplo dela é a crotalarias, que se cultivada perto das plantas, ela serve como armadilha, como já foi citado. Bem como distúrbios que as plantas sofrem, vários testes de toxicidades com nematóides têm sido realizados. E há crescente demanda de utilização em países desenvolvidos. De acordo com os hábitos alimentares e a maturidade, provocam indicadores dos danos por poluentes e distúrbios ecológicos. Esses organismos apresentam que pode ser utilizado de uma forma satisfatória e sustentável para o ecossistema. Nesse esquema, tem o exemplo das suas alimentações, como eles se alimentam. Causando a alimentação nematóides por cisto, eles, como já foi explicado, ele causa pequenos cistos e introduzidos na raiz e interfere na entrada de nutrientes à planta, causando algumas falhas nas suas superfícies aéreas. E a nematóide galho, ela tem uma demonstração de uma forma mais evidente. É como se ela entupisse realmente os tubos para a entrada de nutrientes da planta. Nisso, nós temos um exemplo do desenvolvimento do verme particular Handbitus. A agregação ou formação dessa larva, que pode ser Handbitus ou larva Dauer, confere relativamente na resistência a diferentes variações climáticas. E outros nematóides, sob esse estresse ambiental, podem sobreviver em estado de quiescência temporária e entram em anidróbios ou estado de extremo que permite sua prolongada sobrevivência. Uma porção substancial do nematóide possui nesse estado inativo para a sobrevivência diante de condições adversas. Com isso, o nematóide ele consegue se desenvolver melhor, prejudicar mais as culturas e crescer mais ainda, porque quando se é usado um manejo de outro tipo de praga, outro tipo de combate, como não se sabe ao todo a quantidade de nematóides e a quantidade de plantas que são afetadas por eles, isso pode causar grandes danos ao meio ambiente. Essa capacidade de sobrevivência dos nematóides é de extrema importância para entender o fenômeno de epidemias e dispersões de nematóides sob condições da diversidade ambiental e a vegetal. Para entender o processo que ocorre no solo devido ao manejo adotado, aos seus reflexos oriundos às mudanças climáticas na restauração do solo, em sua estrutura até alimentar, com elevação completa
da temperatura e outras respostas fisiológicas, particularmente sensível à redução do potencial da água na planta, é a alteração da síntese proteica, com consequência de algumas enzimas que apresenta com a alta relação da síntese de degradação, como, por exemplo, os redutantes do nitrato, que exibe forte inibição na redução do potencial hídrico. Nesse sentido, as mudanças de comportamento da planta com relação ao CO2 afetam a fotossíntese. E aqui tem um pequeno esquema do Paeocilomyces liliaceus, Bacillus subtilis e Bacillus metilotróficos. É o nematóide que afeta na produção de hormônios produzidos pela planta, no citoquinas e o giberelinas, que consequentemente modifica a translação de água e modifica a abertura e o fechamento dos estômatos. O bioma na temperatura do CO2 certamente muda com a fisiologia da planta. A resposta ao extremo ambiente, o nematóide ele pode, como já foi citado, ele pode sobreviver a prolongados anos, dependendo da falta de alimento e com diferentes mecanismos. A longevidade é garantida devido à redução do seu metabolismo e algumas condições do meio de armazenamento de lipídios e glicose, segundo a larva de Melodogine, recém-incluída por sobreviver sob condições de altas temperaturas por mais de 30 dias. Portanto, esse mecanismo de sobrevivência varia grandemente em cada espécie e para cada situação, seja a mudança de temperatura, umidade ou fotoperíodo, ou mudanças nutricionais no decorrer do hospedeiro, presente de predadores ou outros micro-organismos. Como eu citei no início, tem sobre os manejos e a forma que as pessoas que trabalham na área, os produtores, o desconhecimento faz com que eles ajam antes de procurar um acompanhamento técnico sobre um manejo químico ou um manejo biológico ou um melhoramento genético, porque ainda é desconhecido sobre a população de nematóide. E isso é um dos fatores que causa o maior danos ao meio ambiente e também ao meio de sobrevivência nematóide sob as condições adversas. O ambiente ele pode oferecer sérios obstáculos tanto para os nematóides, que ele pode alterar a genética dele e ele se proliferar, como também causar danos ao meio ambiente. E o relacionamento entre os grupos funcionais é um processo ecológico decorrente e tem como constituído, portanto, uma ferramenta nos estudos e no campo de experimentos. Os índices das comunidades nematóide de vida livre têm uma taxa de ocorrência em abundância na diversidade e são essenciais para detectar justamente os impactos sobre os manejos no solo, como bem distribuído e como eles sofrem.
aqui se encerra a nossa apresentação. Muito obrigado. Aqui foi onde tiramos nossas referências.